Ô, Carlos, Oi, a Arlene ok. não tá bem. Oi, pode falar, Du. A Arlene não estava muito bem, tá? Ih, também não está bem? Não, mas depois eu te falo o que aconteceu com ela, tá? Ah, tá. Ok. Até porque eu consegui falar com ela hoje um pouquinho, né? É, Eu mandei respondi a mensagem que ela pediu com relação ao irmão lá, o Sérgio, do Rio de Janeiro, passei para ela. Bem, tá, ok. Depois você me fala. Bom, tá. hoje nós temos aí a oportunidade de poder fazer a nossa aula e que nós vamos falar sobre as duas alianças. Deixa eu até compartilhar aqui a tela para a gente poder falar a respeito disso. Deixa eu abrir aqui. Como compreender as duas alianças, Velho Testamento, Novo Testamento, até porque a gente sabe muito bem que tem grandes problemas, né, no mundo religioso na falta de compreensão do ensino do Velho Testamento e Novo Testamento, porque muitos misturam, né, Velho Testamento com o Novo Testamento. Tudo bem que a Bíblia é uma só, ela não é dividida, né? Mas ela tem uma divisão com relação a duas alianças, né? Que a gente conhece muito bem como o Velho Testamento e como o Novo Testamento. A aliança, né? A primeira aliança que foi feita com o povo de Deus lá, né? O povo israelita, e aí Deus concede a lei a Moisés, e depois, né, nesse processo todo, junto com a lei, mais os profetas, depois de Moisés, vem então o que a gente chama a, pre, a preparação, né, do povo de Deus para a chegada do Messias. E o Velho Testamento praticamente é essa preparação que a gente sabe muito bem, e tem, claro, tem a lei, só que é uma lei que não é perfeita, é uma lei que a gente chama como é, tutor, né? É um tutor, é um guia, é um professor que vai cuidar, que não é nem um professor, né? É um tutor, que vai cuidar do povo até a chegada, né, do Messias, até a chegada de Cristo, que então traz a nova lei, que traz então a forma de salvação, que até então a lei de Moisés ela não salva, ela não justifica. Isso tudo a gente vai ver porque o próprio Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, ele declara isso, que o Velho Testamento ele não justifica. Aquele que procura se justificar mediante a lei de Moisés, mediante a lei que tem do Velho Testamento, de isso que o pessoal nos dias de hoje não guarda nem a metade. Olha lá se guarda os 10 mandamentos, né? Junto ali dos 613 mandamentos. Mas, enfim, eles não fazem isso. Eles pegam algumas coisas que são interessantes e atrativos para eles, né? E aí aplica nos dias de hoje, sendo que isso não vai justificar. Eles não traz justificação no sentido de bênção, né? No sentido de até mesmo com relação à salvação. Ok. Já fiz um pequeno apanhado aí de início. Deixa eu colocar aqui a tela. Bem, aqui você tá vendo a tela, né, Du? Tô vendo. Ok. Então, deixa eu ver como que eu posso deixar ela melhor aqui. Ok. As duas alianças que nós temos. Bem, deixa eu ler rapidinho aqui na tela o que ele está declarando para a gente em Jeremias 31, 31 ou 34. Tem algumas passagens que a gente vai ter que abrir a Bíblia, não vai ter jeito mesmo, mas Certo. outras nós vamos ter aí na telinha para a gente poder acompanhar. Então diz assim, ó: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Isso é que é fascinante, porque a própria palavra ela já declara para a gente o que a gente precisa, né? Farei uma nova aliança, isso diz o Senhor, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então lembra que Israel tinha a tribo do norte, né, Israel, e a tribo do sul, Judá. Eram 10 tribos, né, do norte e duas tribos do sul, que é, né, Judá e Benjamim, ali. Mas, enfim, era reconhecido como Judá.
Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Não vai ser. Então, essa aliança seria o primeiro, a primeira aliança do Velho Testamento. Não vai ser da mesma forma que fez. Quando os tomei pela mão, tirei do Egito, lembra de Moisés fazendo isso, né? Junto com Sim, Jesus, praticamente é ele quem está, porque quebraram a minha aliança. Isso é o Senhor, né? O Senhor já está declarando: vocês quebraram a minha aliança, e apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, né? Então, essa aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Isso vamos dizer assim, é bem óbvio, né? Porque no Novo Testamento ele vai fazer isso com a gente, porque ele quer que a gente tenha uma natureza divina, a gente viva de forma natural, né? Lembra que Gálatas fala sobre a natureza do homem, né? Natureza humana, ou a obra da carne, a obra do espírito. Então é mais ou menos isso, né? Então, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles o conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Bom, aí ele finaliza perfeitamente para a gente, lembrando sobre o batismo nas águas. Lembra? Batismo, ele traz para a gente o significado que lá em Romanos ele declara morte, né? Morte, sepultamento, né? E ressurreição. Então é sim. assim que é reconhecido o batismo, né? E esse batismo no Novo Testamento, nas águas, ele traz o quê? O que ele está falando ali, ó. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. O que a gente recebe de presente quando a gente é batizado nas águas é a primeira coisa, perdão dos pecados. E quando Jesus concede isso, né? Deus concede por meio de Jesus pelo batismo nas águas, os nossos pecados são perdoados e não são mais lembrados, verdadeiramente, não são mais lembrados, tá? Porque Deus perdoou. Lembra que ele explica o que é o perdão. Perdão é aquela situação em que você não lembra do que a pessoa fez mais. Perdão verdadeiro é esse. Ok. É claro que depois, né, depois do perdão dos pecados, que você está limpo dos pecados, você nasce por meio das águas, limpo dos pecados. É aí que então você recebe o dom do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo na sua vida, porque não tem como o Espírito Santo habitar numa casa cheia de pecado. Lembra que tem outra passagem que explica isso no Novo Testamento. Então, não tem como o Espírito Santo habitar. Então, por isso que primeiro é o perdão dos pecados. E não tem como você receber perdão dos pecados se não passar pelo batismo. Bem, isso tudo eu estou fazendo um apanhado aí do que ele vem explicando depois. Mas essa É. passagem de Jeremias já declara para a gente, isso já lá no Velho Testamento, diretamente por um profeta, declarando o que vai acontecer lá na frente. Já, né, dizendo, olha, no futuro é isso aí que vai acontecer, né? E aconteceu, é claro. Então, olha só, mais uma telinha, eu vou passar aqui. Analisando então Jeremias 31, 30 ao 34, a gente fez um apanhado, mas seria isso, ó. Qual a declaração? Farei uma nova aliança. Então, ele não vai manter a aliança antiga, ele vai fazer uma nova. Como será? Uma aliança diferente. Não será como a aliança que fez com os seus antepassados, né? E qual a razão da mudança? Quebraram a minha aliança. Então, né? O povo israelita quebrou. Agora, como será a nova aliança? Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. É o que ele faz. E baseado em quê? Né? Baseado no perdão que ele concede por meio, né, do batismo. Né? Mas, enfim, lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, que é o que ele faz verdadeiramente para nós. Agora, o não reconhecimento da distinção bíblica entre o antigo e a nova aliança tem causado, então, muitos equívocos, e os homens têm deixado de manejar a palavra da verdade corretamente, de forma correta, e têm considerado certas práticas do Antigo Testamento que foram dadas a uma nação, que é a nação antiga de Israel, como autoridade para
fazemos nos dias de hoje, sendo que nós não somos israelitas e nós já não vivemos mais na lei do Velho Testamento, mas na nova lei que é com Jesus Cristo. Então, nos dias atuais, as pessoas têm que guardar a lei do Velho Testamento? Será que a gente tem que guardar ou não? Né? Será que tem alguma coisa que talvez tenha sido lembrado do Velho Testamento para o Novo Testamento por Jesus Cristo? Você acha que tem alguma coisa? Lembra de alguma coisa ou do Velho Testamento que foi aplicado no Novo Testamento hoje? Não, não me vem na memória assim. Ok. Então, olha só. É interessante essa questão porque eu acho que talvez seja esse motivo das pessoas acharem que algumas coisas que Jesus faz lembrança do Velho Testamento para o Novo, acho que então muita coisa eles podem pegar, sendo que Jesus não deu todas as leis. Ele não validou as leis, ele não aprovou as leis para uma nova aliança. Na nova aliança, tem uma coisa interessante que a gente vai verificar. Mas é o quê? Lembra que no passado, com Moisés, Deus deu primeiro o quê? Os 10 mandamentos, não é? Isso. Dos 10 mandamentos, Jesus faz lembrança de 9 desses 10. Só uma lei dos 10 mandamentos, fora os 613, porque eles não são lembrados, mas desses 10, né, que são base da vida geral, então 9 são lembrados por Jesus. Um não é lembrado. E um não é lembrado porque não é mais guardado o dia de sábado. Sábado era o dia do Senhor, sábado é o dia de descanso. Então era assim que era feito no passado, era o sábado, né? Era o último dia da semana. Porém, quando vem Jesus, ele estabelece não mais o último dia da semana, mas sim o primeiro dia da semana, que é o domingo. Não é a Domingo. segunda, mas é o domingo. Então, no Velho Testamento encontramos muitos mandamentos, tá? No Velho, que não são achados no Novo Testamento. Muitas pessoas estão confusas sobre se temos ou não, os dias de hoje, que obedecer esses mandamentos do Velho Testamento. Pessoas que acreditam que deveríamos guardá-los frequentemente discordam entre si sobre quais leis devem guardar. Porque nem todos eles guardam. Ah, não, temos que guardar. Ok, temos que guardar, mas por que você guarda esse e os outros não? Ah, mas é que os outros são meio complicados, era para o povo lá na época. Não, conversa fiada. Porque toda a lei foi para aquele povo. Se você guarda um, você vai ter que guardar todos. Lembra que isso é dito no Novo Testamento por meio de Jesus. Jesus deixa claro isso lá, em Hebreus, né? De que se você guarda uma lei, então você tem que guardar todas. Mas, enfim, vamos lá. Para agradar a Deus e para sermos unidos religiosamente, temos que determinar se alguma das leis do Velho Testamento se aplica atualmente para nós hoje. Então, vamos comparar algumas coisas. Velha aliança e nova aliança. Deus fez a primeira aliança, lá em Deuteronômio 5:2, ele fala lá, né, com relação a isso, né? Então, ela entrou em vigor quando Israel saiu do Egito. Lembra que depois que o povo saiu do Egito, Deus salvou o povo, tirou ele lá da escravidão. Ok. Foi milhares, né, de pessoas lá, e aí saíram do Egito. Então, o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito, não enquanto estavam lá. E não tinha nenhuma lei antes de Moisés. Lembra que antes de Moisés eram os patriarcas, ok? Patriarca. Patriarcas. Aí depois, né, teve todo o processo, e a gente vai, isso até na primeira lição, né, que a gente tem, fala um pouquinho sobre essa história, né, teológica, né, os passos históricos até chegar, então, Moisés. E depois vem os profetas, né? Enfim, o que mais que a gente tem aí, ó? Na telinha ele vai falar que Moisés foi o mediador, né? Em Deuteronômio 5, versículo 5, ele deixa claro, Moisés é o mediador, né? Dessa aliança, dessa primeira aliança com o povo que Deus escolhe.
Aí a nova aliança, que no caso é o Novo Testamento, Velha Aliança, Velho Testamento, Deus diz assim: Deus também fez a nova aliança. Isso lá, Jeremias 31, que a gente também leu uma parte, a gente verificou que isso já era dito já no Velho Testamento e Jeremias lembra bem. Então ele entrou em vigor quando? Quando Jesus morreu. Então, da mesma forma, quando o povo israelita saiu do Egito, é que Deus fez a aliança, a primeira aliança. Já com Jesus, é depois que Jesus morre na cruz, é que então vai ser feito o quê? A nova aliança. Nova. E a gente vai lembrar que lá em Hebreus ele fala isso. Ele fala: olha, eu sou o tutor. Eu sendo o tutor tutor, o testador da velha aliança, o testador precisa morrer para que então entre em vigor um novo testamento. E agora, ele morre. Mas para se fazer Novo Testamento, ele não teria que reviver ou ressuscitar? É o que ele fez. Porque ele Sim. mesmo que vai trazer a nova aliança. Por isso, ele morre, né, e depois ressuscita. Porque ele ressuscitando, ele pode agora trazer essa nova aliança, que é o que ele faz. Então, Hebreus 9:16 fala: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Né? Tá vendo? Ó, Hebreus 9:16. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. E é o que Jesus faz. Bom, aí nós temos outra coisa aí, velha aliança e nova. A primeira foi consagrada com sangue, né, de animais. Tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Isso, Êxodo 24:8, ele fala isso para a gente. E é a primeira foi feita com Israel, né? Então imagina, se nós vamos seguir alguma lei do Velho Testamento, por que será que a gente não faz isso aqui? É uma lei. Imagina, É, Du, você lá com a camiseta lá branquinha, bonitinha no domingo, e aí vem o pastor, né, degola lá, mata o animalzinho, sangue aspergido sobre você, acabou. é, Tem uma camiseta branca, não. já era. Já foi. Né? Isso no passado era assim. Né? E tá tudo bem, era lei e tinha que seguir. Mas se isso é lei e tem que ser guardado para o povo de Deus, nos dias de hoje, por que essa lei não é válida? Né? Entendeu? Aí na nova aliança diz assim, ó, a segunda foi consagrada com sangue também. Mas o sangue não é mais de animais, é sangue de Jesus. Então ele fala o quê? Mateus 26, 27 e 28. Né? A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o sangue que Jesus derramou na cruz é o sangue da nova aliança. É por meio desse sangue que ele fez essa nova aliança. Por isso que ele teria que morrer, não tem como ele não morrer, né? Ele teria que morrer para derramar o sangue, e esse sangue seria uma vez por todas derramada, uma vez por todas, não precisaria mais. Então, graças a ele, nós não precisamos derramar sangue de animais. Ele se fez cordeiro pascal por nós, né? É o que a gente sabe muito bem, porque o Novo Testamento explica isso. Então, a segunda aliança é para todas as pessoas. Marcos 16:15, ele declara que a aliança ele veio para todo mundo. Essa nova aliança, ela une judeu, une gentil, une grego, une eh, asiático, une todos os povos para se tornar um só, né, em Cristo. E isso lá, Marcos 16:15, ele fala isso. Abre lá, Du, Marcos 16:15. Acho que você Marcos vai ler 16. 15 e 16. Marcos 16, versículo 16. 15. É o último capítulo. É, pode ler? Pode. Marcos 16, 15.
Quem, quem crer e for batizado. Não, é o 15 do. Esse é o 16. Ah, é o 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pode ler o 16. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ok. No 15, ele já está declarando o que é que ele quer que nós façamos. Isso. Todos os discípulos dele. Nós façamos o quê? Pregamos o evangelho a todas as nações. E não tem diferença. Todas as nações têm o direito, têm a oportunidade de ouvir, né, a mensagem da salvação. Então não tem como a gente negar para alguém. Não. Todos, né, têm a oportunidade, têm o direito, né, de poder ouvir. E no 16 ele declara: ok, então alguém recebeu a pregação do evangelho. Beleza. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, o crer já declara: quando você crê verdadeiramente em algo, você vai fazer aquilo que alguém disse para você. Você quer Sim, crer que isso aqui é verdadeiro? Sim. Ok, então obedeça. Porque o crer não tem a ver só você crer, acreditar, só. Porque acreditar, o que que eu posso dizer, né? Lembra que você crer e não obedecer não tem valor nenhum, nenhum. Só tem é, valor quando você obedece. Então, se você crê no evangelho, então obedeça. Ah, mas obedeça. eu não preciso obedecer, é só crer. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Ó, esse aqui é a lei, né? Então vamos lá. A lei diz que você, quando dá sinal vermelho, não é para passar, é proibido. Ah, mas eu não preciso obedecer. Ah, então tá bom, passa no vermelho. Aí passa É. no vermelho, vem lá um carro de frente, pronto, acabou, morreu. E aí? E a Qual lei? o fim disso? A consequência, não tem uma consequência aí? Tem um Tem. desastre, um acidente, você provocou. Como você pode morrer, como você pode fazer alguém morrer também, né? Então, essa questão é bem clara. Quem crê e for batizado, ele já está relatando a obediência. Você crê? Então, seja batizado. Agora, aquele que não crê, eu creio, né? Fala, se você crê, obedece. Ah, se você não crê, você não vai obedecer. É o que ele está falando, né? Então, isso aí já deixa bem claro que não tem como você falar que você, só porque você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, na mente e no coração, e não precisa passar pelo batismo, achando que isso já resolve. Não resolve, porque ele deixa claro que você precisa ser batizado. Sem batismo, você não tem perdão de pecados e você não tem o dom do Espírito Santo. E você não tem salvação, né? Ok. Então, essa é a segunda, que é para todas as pessoas, né? Não tem distinção. No passado, a lei era só para o povo de Israel. No futuro, com Jesus, a lei é para todo mundo. Então, mais uma, velha aliança e nova aliança. O requisito para Israel era que guardasse os mandamentos da lei. Então, vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Isso a gente já, né, pode comentar de Deuteronômio 4, 13 e 14, que ele vai falar isso aí. Então, as bênçãos por obedecerem eram vida. Então, no passado obedeceu? Beleza, tem vida longa com prosperidade. E aí, a prosperidade? Olha só, vamos lá, vamos entrar um pouquinho nesse contexto aí, né? Lá no passado, a lei era para ser cumprida. Se não cumpriu, tem morte. Ah, cumpriu, tem vida. E vida, vida longa. E vida longa com prosperidade. E a prosperidade era na terra de Israel. Obedeceu, você tem prosperidade na vida. Deus prometeu isso fisicamente, no passado. Em Jesus não é mais físico, é espiritual. Tanto é que você pode ser a pessoa mais rica do pleno conhecimento da verdade.
E quais são as bênçãos espirituais? Não que Deus não vá proteger sua vida, não que Deus não vá abrir janelas para você conseguir um bom trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não é a coisa mais importante. Como no passado era. Não, em Jesus é outra coisa, que é o que a gente vê. E no passado, não adianta você querer pegar a lei do Velho Testamento e trazer para o Novo Testamento, querer achando que a lei do Velho Testamento vai trazer prosperidade na sua vida. Porque a maioria das pessoas querem guardar a lei do Velho Testamento com o objetivo de chegar na prosperidade física. Prosperidade no sentido de dinheiro, de ficar rico. Ficar rico. Isso lá no passado, na lei de Moisés, para aquele povo antes de Jesus. Agora não tem mais isso. Acabou, não tem mais necessidade. Até porque aquilo lá era terreno. Você está preocupado com riqueza terrena? Sendo que Jesus fala que a riqueza terrena vai ficar. Não é para você se preocupar com isso. Né? Bem, no Novo Testamento, ou Nova Aliança, ele fala o quê? Os requisitos para todas as pessoas são os mandamentos de Jesus e não de Moisés. Jesus disse que seus seguidores deveriam fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não as coisas que foram ordenadas por Moisés, mas agora Jesus tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, que isso lá, Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, vai declarar isso, que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, já não é mais Moisés, ele é superior a Moisés, a lei de Jesus é superior, então significa que a lei de Jesus é para ser obedecida nos dias de hoje, não mais a lei de Moisés, que a lei de Moisés não justifica, não traz a salvação, né? Muita gente entra em debates nisso porque acha que tem que ser guardado, mas se for guardado, então guarde todos, não um ou outro, né? Então, as bênçãos por obedecerem são o cuidado de Deus nessa vida e na vinda vindoura. No Velho Testamento não tem vida vindoura, não tem vida eterna, tem vida terrena. No Novo Testamento tem vida eterna. Ele cuida tanto aqui na vida, na terra, quanto do céu, né? Então, Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, né? Isso lá em 1 Pedro 1, 3 e 4, ele fala, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada aonde? Nos céus, para todos nós, sem distinção. Mais um ponto aí, ó. Velha aliança e nova aliança. O castigo por desobedecerem era aflições temporais. Castigo. E, finalmente, a expulsão da terra, né, para o cativeiro. Pode ir. Pega lá e chama o seu irmão. Né? Se não obedecessem a Deus, mas pelo contrário, né, se não obedecessem a Deus, mas pelo contrário, violassem a aliança, ele disse que os castigaria, né, severamente. Isso Levítico 26, 14 ao 33, é onde vai declarar no Velho Testamento, por Deus, com relação à não obediência à lei de Moisés, ou à lei que ele deu. Né? Se não se arrependessem, Deus disse que Israel seria espalhada por entre as nações, que no caso foi o que no final das contas aconteceu. Tá? Então, isso tudo tinha consequência. Desobediência, consequência. Tá? Nova aliança é o seguinte: o castigo por desobedecerem é o sofrimento eterno. Já não é o sofrimento na terra, é sofrimento eterno. No inferno. Então, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite você vai sofrer no inferno eternamente. Aquela é a morte eterna. Então, o castigo por desobedecer à lei de Jesus é esse castigo, morte eterna. Né? Apocalipse 14, 11, ele fala isso. E irão estes para o castigo eterno. Como Mateus 25, 46 também fala isso aí. Ok. Mais um, velha aliança e nova aliança. Os que se incluíam nela eram os filhos de Israel. Em 1 Reis 8 e 9 fala isso. Eram os descendentes de Jacó, cujo nome mudado para Israel. Lembra que Jacó recebeu, né, outro nome, Deus deu outro.
Então, os participantes tornavam-se filhos por um nascimento físico. Paulo mencionou aqueles que eram meus compatriotas, segundo a carne, são, no caso, os israelitas, como ele lembra lá em Romanos 9, 3 e 4. Agora, na nova aliança, olha o que traz. Os que se incluem nela são os filhos de Deus. Já não são mais chamados como filhos de Israel. No Novo Testamento, são chamados como filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, né? Herdeiros com Deus e cordeiros com Cristo. Romanos 8, 16 e 17. Então, agora ficou melhor. No caso, no passado, era a herança na terra prometida, física. Em Jesus, herança na terra espiritual, ou no caso, vida eterna. E aí é vida eterna eternamente. Não é por um período, não, é eterno. Então, é. Aí os participantes são filhos por um nascimento espiritual. Isso é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendências dos filhos da promessa. Tá? Os herdeiros são aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Né? Isso João 1:13 e Gálatas 3, 26 e 27 declara. Né? E a forma de você nascer, que a gente já sabe muito bem, que a gente comentou, é por meio do batismo. Não tem Batismo. outra forma. Né? Du, eu estou adiantando o máximo possível. Depois a gente vai fazer uma pausa. Velha aliança. Novamente, mais um confronto aí. A circuncisão era sinal e o selo da filiação, para ser chamado ou considerado filho. Circuncisão. Tá? Então, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, era essa a aliança, tinha que fazer isso. Hoje ninguém faz. Mas por que ninguém faz? Mas quer guardar algumas leis, mas outras não. Então, tá vendo? Essas são leis que eram, assim, não fez, tem consequências desastrosas, né? A primeira consistia numa administração de morte e condenação. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de glória naquele tempo, né? Aí, segundo Coríntios 3 e 7, ele fala sobre isso. Porque se o ministério da condenação foi glória, né? Quanto mais glória é o quê? O ministério de Jesus Cristo, que é o complemento que a gente pode ver lá de segundo Coríntios, que ele fala sobre isso, né? Se no passado tinha glória, imagina com Jesus mais glória ainda, né? Então, nova aliança, o que ele diz? A presença do Espírito Santo concedia novo nascimento, que é o que? O selo. Né? O Espírito Santo conosco significa como um selo, tá? Que a gente tem, é uma marca que nós temos. É por isso que aquele que tem a marca do Espírito Santo é reconhecido por meio de Jesus. Quando Jesus vier e buscar a sua igreja, significando a igreja que é espiritual, né? Mas são de pessoas físicas. Ele vai reconhecer as pessoas que são dele por meio do Espírito Santo. Se não tem, não tem o selo, não tem a marcação, não tem como. Que no caso é igual no passado, que era a circuncisão, né? Mas no Novo Testamento é outra forma. Então, a segunda consistiu numa administração da justiça do Espírito, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é em Jesus. Isso segundo Coríntios lá, que está complementando. Então, alguns mandamentos do Novo Testamento são semelhantes ao do Velho Testamento, mas outros não são. Tem mudanças, né? Mas vamos lá. Olha só. A antiga aliança, em Êxodo 20, do 2 até o 17, ele traz para a gente os 10 mandamentos, ok? E na nova aliança, Jesus vai tratando em várias partes para lembrar. Então, olha só. Nenhum outro Deus, é o primeiro mandamento lá dos 10 mandamentos. Nenhum outro Deus. Lá em Atos 14, 15 e o versículo 17, como 1 Tessalonicenses 1 e 9, também fala que não podemos
adorar a outros deuses, a não ser Deus. Não há outros deuses, nenhum outro. Então, olha só, para a gente só lembrar, 1 Tessalonicenses 1:9. 1 Tessalonicenses 1:9. Diz assim, ó. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, não tem deuses, né? No passado, a gente pode pegar aqui Tessalonicenses. A carta declara o que estava acontecendo com o povo lá no passado. Tanto é que eles se converteram a Deus, se converteram a Cristo e aceitaram somente o Deus Todo-Poderoso como o único Deus. Aqueles deuses que eles tinham, que era de barro, de bronze, de ouro, tudo aquilo lá se acabou, né? Eles então rejeitaram verdadeiramente. Então, o que é que Deus está falando? Se no passado ele falou, Novo Testamento, mesma coisa, é lembrado, né? E o segundo, nenhuma imagem de escultura, né? Ídolos. Lá, Atos 17, 1 Tessalonicenses 1:9, que é um complemento do que a gente acabou de ler, ele fala que não tem escultura. Não tem. Então, significa, se você fica criando escultura para adorar Jesus, é outra coisa errada. Jesus não precisa de escultura, Deus não precisa de escultura. Se no passado fazia, hoje não pode. Não tem escultura. Ah, vamos esculpir o rosto de Jesus, vamos colocar aqui. Não, não tem. Não tem. Ah, o rosto de Deus. Não tem. Jesus pode ser adorado? Com certeza. Deus é para ser adorado? Com certeza. Mas não tem escultura. Se no passado era condenado, ninguém fazia escultura de Deus. E no Novo Testamento também ninguém faz escultura. Não é para fazer nada. É a mesma coisa que muita gente faz, coloca lá uma cruz. Não tem cruz, gente. Não tem escultura. Vou colocar uma madeira lá, uma madeira, né? Para ficar lá, vamos dizer, ajoelhar na madeira, no madeiro lá. Não tem. No velho já era proibido, no novo também. Não tem essa, né? Terceiro, não tomar o nome do Senhor em vão, né? Tiago 5:12, ele vai declarar a mesma coisa. Se no passado era assim, o nome de Deus em vão também não é para ser feito no Novo Testamento. O quarto é lembrar o dia de sábado. Isso aqui no Novo Testamento não é lembrado. Jesus não faz referência. Então, quando Jesus se cala, nós nos calamos. Jesus não falou, não deu referência, não ensinou, então não é para ser feito. Entendeu? O quinto, honrar pai e mãe, é lembrado em Efésios, né? O sexto, não matar, com certeza continua a mesma coisa, não é para matar, né? Romanos 13 fala. Não cometer adultério, 1 Coríntios, Romanos, ele vai deixar claro isso, que não é para cometer adultério, não é. Oitavo, não roubar. Continua, ninguém vai roubar. Nono, não dar falso testemunho. Com certeza, não é para continuar, não é para fazer. Décimo, não cobiçar. Colossenses, Efésios, Romanos, ele faz lembrança que não é para ser feito isso. Não existe cobiça, não é para cobiçar. Então, é mandamento no velho, é mandamento no novo. A única coisa, guardar o sábado. Não tem mais o sábado. Mas qual o dia que então é do Senhor? Jesus ensinou, primeiro dia da semana. Acabou, né? Que é o dia que ele ressuscitou, e aí é o dia que ele fez a lembrança com os apóstolos, né? Com relação à lembrança da ceia, porque a ceia ele faz lembrança da morte e ressurreição de Cristo, né? Para nós. E aí, vamos lá, mais uma tela, né? Os mandamentos que são repetidos no Novo Testamento, obedecemos, não porque estavam no Velho Testamento, aí é que está. É porque estão ditos no Novo Testamento. Jesus colocou para nós, né? Estamos sob a nova aliança e não sob a velha aliança, incluindo o quê? Né?
inclui-se os 10 mandamentos, né? Não 10, mas 9, né? As leis são um tanto similares e outros tanto diferentes. Isso a gente vê em Hebreus 8 e 9. Também fala, olha só, Hebreus 8, lá no final, abre lá, Du, lê pra gente. Hebreus 8 e 9. 8 e 9. É, 8 e 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. ok, então é isso aí. Ele não está trazendo a, a velha aliança para a nova aliança, né? É, Então ele traz algumas coisas que são lembradas, outras são totalmente diferentes. Então, o que deixa claro para a gente? Onde as leis forem diferentes, seguimos a segunda aliança e não a primeira. Então, se diz no Novo Testamento sobre não adorar outros deuses, então a gente vai seguir, porque no Novo Testamento é declarado isso. Não é para matar, é declarado. Não é para roubar, é declarado. Então, tudo que é declarado no Novo Testamento como lei para nós, não como lembrança, é como lei, ok? Aí então, né, a gente pode pegar um exemplo sobre o que ele fala de Mateus. Abre lá, Mateus, olha só. Ele faz muita mudança do Velho Testamento para o Novo de uma forma diferente. Então a gente vai ficar com o que ele traz de novo para nós. Então, olha só, Mateus capítulo 6. Melhor, capítulo 5. Olha só. sim, É. Olha como ele traz uma referência diferente para o Novo Testamento. Assim, ele complementa o que no passado não era. Então vamos lá. Uma lei que é não matar. Olha o que ele diz em Mateus 5 e 21. 5. 5 e 21, lê aí. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ok. Agora eu lê o 22. Olha o que agora ele está trazendo. Porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escoleriz- escolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Ok. Percebeu que eh, existe uma forma de você tratar a pessoa sem precisar matar ela. Você já mata no seu Você íntimo, mata. É, no seu coração. Aí é sim, isso que Jesus está tratando. No passado, ele fala assim, ó, no passado foi dito assim: quem matar estará sujeito ao julgamento. Ok, não matar. Eu, porém, vos digo, agora, está percebendo que Jesus já está tratando de forma diferente? sim, Eu, porém, vos digo, agora não é mais Moisés, agora sou eu. sou eu. É, Eu, porém, vos digo, vocês vão fazer do jeito que eu estou falando. Então ele mudou. Esse matar continua valendo o não matar, porque não é para matar ninguém. Só que não, Jesus, ele traz
a forma de você resolver o problema é que alguém está querendo matar outra pessoa. Porque você pode primeiro matar ela dentro da sua mente e no seu coração. Você pode se irar com o seu irmão, com o próximo, tá? Não precisa ser o seu irmão, mas com o próximo. E você, da ira, você vai alimentando o ódio. E aí, do ódio, quando você odeia demais, você deseja o mal para a pessoa, nunca o bem, né? Quem odeia deseja mal. E no final, ele deseja até que a pessoa morra. Às vezes, ele pode até não matar alguém, mas ele vai torcer tanto para que aquela pessoa morra que pode acontecer até que, por um azar, a pessoa morra, né? Entendeu? E ele vai ficar tão aliviado, então significa, você já matou ele no seu coração. E o que é que Jesus está falando? Você já está condenado. Se você faz Condenado. isso, você já está condenado. Entendeu? Tem consequência. E grave, não é simplesinha, não. Então ele está mudando a lei? Tá mudando a lei. Ele está trazendo para ele. Agora é diferente. Continua valendo o não matar, mas agora ele aumentou mais Mas, ainda, porque ele vai mas resolver o vamos, problema de é, o que era o problema físico, o que causa um problema físico é interno, é dentro de você. Então é a mesma coisa que ele vai falar assim, ó, é, 27, versículo 27, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Agora ele está falando, né, não adulterarás. Isso é mandamento, o Velho Testamento lá, os 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, agora ele mudou. Pronto. Já não é mais válido só o adulterar, não adulterar no sentido físico. Agora ele vai mudar, né? é. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou contra ela. Epa, aí danou. Danou, né? Porque o homem, ele tem uma fraqueza lascada, que é a questão dos olhos. Porque muita coisa né, ele é atraído pelos olhos, diferente da mulher. Mas hoje também tem as mulheres que são atraídas pelos olhos. Não sei Sim. se, né, você já percebeu, porque hoje a mulher que ataca mais do que o homem. O homem antes, É. né, ia atrás, agora é a mulher que vai atrás, né? Mas enfim, as coisas estão tudo meio bagunçadas, né? Tá É. tudo perto pro ar. Então, tanto a mulher, ou melhor, tanto o homem pode adulterar quanto a mulher pode adulterar. Então, é a mesma coisa. Não é só o homem, não, porque a consequência é para os dois. Então, ele está tratando no íntimo da pessoa. Jesus quer curar o problema do adultério. Para curar o problema do adultério, tem que ser tratado dentro do coração, na mente e coração. Não tem outra forma, né? Ok. É, né? Então, esse é o processo que Jesus traz para nós na nova aliança, né? Diferente da velha. Então, olha só, ao se comparar as alianças, a natureza distintiva de cada uma se faz aparente. Então, a primeira aliança, que foi entre Deus e a nação de Israel, foi um acordo intermediado por Moisés. Debaixo dela seriam abençoados os que fossem selados com a circuncisão e fossem obedientes à aliança. Então, você crê, então obedece. Tá vendo? Ó? A lei foi dada. Você crê nela? Creio. Então agora tem que obedecer. Se você não obedecer, vai ter consequência. É a mesma coisa nos dias de hoje com relação à lei de Jesus. Então, a segunda aliança intermediada por Jesus é para as pessoas de todas as nações. Já não é mais só para Israel, é para todas. Para, para receber os benefícios dessa aliança, precisamos então nascer de Deus, ser selados pelo Espírito Santo e viver uma nova vida. Já não é mais a antiga, né? Então tem que trocar, mudar, transformação. Então, o uso do Antigo Testamento. Ao se comparar as alianças, a natureza distintiva de cada uma se faz aparente. A primeira aliança, que foi entre Deus e a nação de Israel, foi um acordo intermediado por Moisés. Debaixo dela, seriam abençoados os que fossem selados com a circuncisão, fossem obedientes à aliança. Isso aqui é a mesma coisa. Só mudou aqui a tela. É. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá.
Deixa eu ver isso aqui. Aqui. Ao considerar ambas as alianças, o escritor de Hebreus fez essa afirmação sobre a aliança da qual Jesus é mediador. Não Moisés, mas Jesus. Então, lá em Hebreus 8:6 ele fala: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o quê? Mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. As promessas do Velho Testamento eram físicas e eram momentâneas. Aconteceu, acabou, pum, não tem mais. No Novo Testamento, as promessas são eternas. Elas não têm fim, não tem. Então, as promessas que são feitas a nós é para que a gente viva na esperança. Sem promessa, não tem como você gerar esperança. Não tem, tá? Quando se promete algo, você gera esperança por meio da fé que você tem naquilo que foi prometido. Eu estou fazendo uma mistureba aí, mas eu acho que dá para entender, né? Então é Entendi. dessa forma aí que a gente precisa compreender. Deus relacionou-se com pessoas diferentes utilizando alianças diferentes. Então, a aliança que ele deu a Israel por intermédio de Moisés é inferior à aliança que ele nos tem dado por meio de Jesus. Na era cristã, temos uma aliança superior, que está fundamentada onde? Em promessas superiores, que é o que a gente já estava comentando. Então, veja 5 maneiras pelas quais todo cristão bem instruído deve usar o Antigo Testamento hoje. Primeiro, investigar as origens, que é o que nós fazemos. Comprovar a divindade de Jesus, que é o que nós aprendemos a fazer, porque no Velho Testamento ele vai trazer as promessas com relação à vinda do Messias. E ele então vai provando isso, né? Provar e comprovar. Entender símbolos que são ditos no Velho para o Novo. Comparar as alianças, que é uma necessidade que a gente precisa fazer. E aprender com os exemplos. Isso é bíblico. A única coisa que ele nos traz com relação à velha aliança, com relação ao Velho Testamento, ele diz para nós, Jesus, que a velha aliança ou o testamento antigo é para servir como exemplo Entendi. de fé. Não é para ser guardado como lei, como fé. Não, é para servir como exemplo de fé. Como assim exemplo de fé? É para mostrar que, por meio da fé, que Abraão, isso a gente vai lembrar de Hebreus capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, né? Isso deixa bem claro lá para nós. E até mesmo Paulo, em uma das cartas, ele fala a respeito de Abraão, ele vai lembrar sobre a fé de Abraão. Então, quando ele traz isso para a gente, ele vai mostrar que, da mesma forma que Abraão viveu por meio da fé, que teve na promessa que Deus fez, vamos colocar assim, né? Que Deus fez para ele, então ele viveu na esperança da promessa em receber. E mesmo ele não recebendo, ele viveu até o fim da vida dele nessa esperança da promessa. Por quê? A promessa que Deus fez, né, não finalizou nele, finalizou lá na frente, né, com Moisés, com o povo que recebeu a terra prometida, né? E Moisés não recebeu a terra prometida, Sim. mas os seus, né, vamos dizer assim, os seus filhos, filhos dos filhos e a nação que vinha depois dele. É assim que funciona para nós. Então, concluindo, embora seja possível utilizar o Antigo Testamento de maneira errada, ele pode ser empregado de maneira correta e adequada para a salvação de almas, né? Ele mostra como o mundo e a raça humana vieram a existir e demonstra que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Vemos no Antigo Testamento, então, uma sombra do cristianismo. No Velho Testamento, ele traz várias coisas que no Novo Testamento é diferente, mas é uma sombra. Por isso que ele fala que é uma sombra. Porque muita coisa, um exemplo, né? No passado, lembra que a gente falou, né? Moisés derramava sangue de cordeiro? Ok. No Novo Testamento, Jesus derramou o sangue dele e ele diz que ele é o cordeiro pascal. Pronto. Tá vendo a referência? É a mesma coisa de forma diferente, só que agora é uma vez só. Se no passado eram várias vezes se fazia isso,
Agora, com Jesus, não. Acabou. Ele fez por todos nós uma vez só, graças a ele, né, que ele fez. Então, essas são referências que a gente precisa entender que no passado era de um jeito, e aquilo era a sombra daquilo que viria, que é perfeito. O Sim. perfeito veio, que é a palavra de Cristo. Porque no passado, a palavra não salvava e nem justificava, porque a lei, ela só era válida quando alguém errava. Se alguém não erra, a lei é usada? Não. Ah, nos Não. dias de hoje é a mesma coisa. Está lá, né? Os juízes, o legislativo, né? Não é nem o judiciário que faz lei, é o legislativo, né? Já É. para mim é tudo errado, né? Político não deveria fazer lei, né? Mas enfim, faz, né? Ok, então tá lá a lei, né? Para o quê? Essa lei é para mostrar o erro. Então, você sabe que não pode fazer, então, opa, não faça, você se safa. Você não fazendo, você está fazendo o certo, né? Se lá está falando que também não é para matar, então não vou matar. Ah, matei, pronto. Então agora tem condenação. Pronto. Então a lei é para isso. A lei é para isso, né? E no Novo Testamento nós não vivemos dessa mesma forma. Ela não traz essa consequência que no passado era, e no caso já era cobrado. Agora em Cristo não, né? É diferente. A lei condena? Condena também. Se você não obedecer à lei de Cristo, também tem condenação, mas isso é eterna, né? Enquanto você tem vida, você tem como se arrepender, que é o que Jesus está falando, né? Falou, ó, enquanto você tem vida, você descobre a verdade e corrige sua vida, né? Mas isso você precisa se arrepender. Mas se não se arrepender, continua também correndo o risco de condenação eterna, né? Então, ele traz isso para a gente aprender, né? E é com Cristo que nós temos a salvação. Sem Cristo não tem salvação, né? Ok, Du, deu aí, ó, para a gente chegar ao final. Tem algo interessante, algum ponto que você achou aí que queira fazer algum comentário, alguma pergunta? Quando Jesus morreu, até ali, antes de ele morrer, eles viviam sobre a aliança antiga, né? Antes dele morrer, eles viviam mediante a lei mosaica. Mosaica, Até os né? apóstolos viviam a lei mosaica. Mosaica. Aí, a partir do momento que ele ressuscitou, aí foi a nova aliança, né? Sim. Aí foi um Aí novo período, né? aí é uma nova lei, né? Uma nova aliança, já não mais aquilo que foi passado, né? Velho. E aí, tanto é que isso é ensinado, né? Por Jesus, para que não seja mais feito. E ele deixa claro: vocês só vão fazer, só vão obedecer aquilo que eu disser a vocês, aquilo que eu ensinei vocês. E tem coisa que eu ainda não ensinei, mas quem vai ensinar é o Espírito Santo, que no caso ele fez essa promessa e concedeu dom, né? Ah, dom miraculoso, né? Milagroso, miraculoso, aos apóstolos para que eles tivessem condições de aprender mais por meio do Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem ia declarar para eles aquilo que Jesus ainda não tinha declarado, ainda não tinha passado. E até mesmo ele fala que é por meio do Espírito Santo que ele vai lembrar vocês das coisas que eu já tinha ensinado, até porque a gente não consegue lembrar, né? A gente não consegue lembrar tudo. É por isso que hoje, você tem o Espírito Santo? Tenho. E o Espírito Santo faz te lembrar? Não. Igual era os apóstolos? Não. Não, Os né? apóstolos não precisavam nem da Bíblia. O Espírito Santo, na hora que precisava falar, ele lembrava os apóstolos o que eles tinham que falar. Esse era o dom divino, né? Dom miraculoso. Ok. E hoje, a gente tem a mesma coisa? Não, não tem. O Espírito Santo não nos faz da mesma forma que era feito com os apóstolos. Tanto é que, depois que a gente recebe o que é perfeito, que é a palavra do Senhor, o que é que Paulo e alguns apóstolos lá no final declara, principalmente Paulo e Pedro, de que?
Judas também faz lembrança, né? Mas de que tudo aquilo que estava sendo ensinado estava sendo escrito e era para eles lembrarem, para eles estudarem, para eles não se esquecerem. Então era para ler, para estudar, para que eles não se esquecessem. Então você vai precisar fazer isso a vida toda, né? Tem coisa É. que a gente deixa bem gravado em nossa mente. É muito mais fácil algumas coisas. Mas tem outras que Hum. você precisa lembrar, precisa, né, estudar novamente, né? Se perguntar para mim, eu já fiz o livro de Primeiro Timóteo, né, Primeiro Timóteo, Segundo Timóteo. Eu vou lembrar? Não vou lembrar, não vou. Eu vou lembrar talvez um pouco mais dos últimos que eu fiz, Efésios e Colossenses, que eu dei uma sequência aí, né? Porque Efésios e Colossenses é um complementando o outro, fazendo lembranças, porque Paulo escreve para essas duas cidades e são bem parecidos, né? Assim. Os ensinos. Então, aí eu vou lembrar, mas do mais, vixe, agora que eu estou estudando, fazendo com vocês, Lucas, né, que é o Evangelho, né, praticamente. Então, fica mais vivo na mente. Mas daqui a Isso. pouco você vai esquecer de novo. Tem que estudar de novo, É. né? Então, a nova lei veio após a morte de Cristo, e aí então se promulgou, ou como se diz, validou a nova aliança, Nova aliança. validou o Novo Testamento. Se faz Novo Testamento e esse Novo Testamento é eterno. Ele não tem fim. Ele vai até o fim do mundo, até o fim da vida, a extinção, né, da terra e depois só nos céus com Cristo. É isso aí. Amém? Amém. Ok. Du, mais uma aula, Amém. mais uma lembrança. São coisas que quanto mais vocês tiverem guardado na mente de vocês, né, e vai ser muito mais fácil. As aulas vão estar aí, ó, na mão de vocês, e um dia vocês vão ter condições de poder estar ensinando outras pessoas. Amém. Usar as mesmas aulas, saber lembrar, né, com relação às passagens de Tessalonicenses, as passagens de Colossenses, de Efésios também faz lembrança, e principalmente de Hebreus com relação à velha aliança e nova aliança. Essa Romanos também faz, mas Hebreus é muito mais, né? Que ele vai declarando para a gente que Jesus é superior, Moisés é inferior, a nova aliança é superior, a velha aliança é inferior, a velha aliança não salva, a nova aliança salva. Então, né, depois que a gente aprende, grava bem, aí se torna fácil para a gente poder ensinar as pessoas. Sim. Du, vamos então fazer uma oração, e aí Vamos. eu finalizo a gravação aqui, e aí a gente bate um papo mais um pouquinho. Tá. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos por este momento, o Senhor ter nos abençoado com esta palavra através do Carlos Santo Deus, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, aprendendo mais um pouco da tua palavra. Abençoa a vida do Carlos junto com a sua família, abençoa a minha família. Assim eu te louvo e te agradeço. Nos dê uma noite abençoada, um descanso em paz, Senhor Deus, ó Pai, nos proteja e que amanhã o Senhor possa nos abençoar com um dia de. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, deixa eu então finalizar aqui, pelo menos para terminar a gravação. Espera aí. Tá. Mais uma vez, obrigado, né? Aquele que então estiver assistindo, aproveite o máximo possível, né, da gravação. E se tiver alguma dúvida, com certeza, venha falar comigo. Eu vou poder estar ajudando vocês. Até mais.